Eu vi aqui um vídeo aqui de uma pessoa que tem um canal super legal. Ele estava até questionando sobre que as pessoas precisam escolher as coisas que querem, mas existe uma outra coisa interessante. Quando você critica alguma coisa, você precisa trazer o embasamento, o argumento, né, para mostrar se algo é verdadeiro ou errado, né? E aí tem a Natália, né, que ela falou que a acupuntura, a acupuntura, vários tipos de tratamento, eles precisam, como falam, são falsos. A acupuntura, a psicanálise e a homeopatia, isso daí eu já não lembro, né? E como eu posso dizer para você? Você dizer que algo presta ou não presta, você tem que trazer embasamento, você precisa trazer o argumento, você precisa trazer um monte de coisas, e eu vou dar aqui o meu ponto argumentativo aqui. Eu acho que até 1950, a psiquiatria, o tratamento dela era dar banho frio e dar choque no cara até o cara morrer, para o cara ficar mansinho com a psicose dele, né? E esses métodos foram mudados, e antes mesmo como fala, de 1950, o pessoal da choque, tinha Freud. E Freud, ele conversava com o paciente. E nos Estados Unidos, um médico psiquiatra, ele pegou, tem até o filme, são os 3 Jesus, né? Ele colocou esses 3 Jesus para conversar sobre a psicose deles e para entender eles e para entender o transtorno esquizofrênico deles, né? E a psiquiatria em si, ela tenta entender o transtorno do indivíduo, né, que espectro que está, e a psicose em si, segundo Freud, ela é oriunda do trauma, do medo, e esse trauma e esse medo faz com que a pessoa despersonalize totalmente e fique dentro desse trauma infinitamente, né? Então você precisa compreender esse trauma, você precisa compreender esse medo, você precisa compreender as causas que fazem isso, você precisa discutir com a pessoa, precisa fazer com que a pessoa tenha consciência, e a própria psicose em si faz com que a pessoa não tenha consciência do seu trauma, né? Então é uma coisa extremamente complexa, né? E todo psicótico, ele tem o seu transtorno comportamental, né, que é uma coisa que você precisa trabalhar, e depois que você liberou esse transtorno comportamental, você precisa encontrar o trauma, né? E isso é o papel do psiquiatra hoje. E sobre a saúde mental, a pessoa, ela precisa nascer com um dom, ela precisa nascer com uma habilidade de entender os pacientes, tanto que um psiquiatra que só dá medicamento não cura, né? A coitadinha da minha mãe, ela passava por psiquiatra, ela fazia acupuntura, né? Isso deixava mais calma, né, o procedimento da acupuntura. Porém, eu não conheço a acupuntura, né? Não sei se ela ficava mais calma simplesmente por ela fazer o tratamento, ou se o tratamento ele tinha uma eficácia ou não, porque eu não conheço e preciso conhecer sobre a acupuntura. Porém, a acupuntura disse que ela atua a mexer nos nervos, como fala, a mexer no cérebro, né? E voltando à questão aqui, e tinha um moço que fazia acupuntura com a minha mãe, que ele era um dos melhores aqui de Santana. Ele acertava tudo que estava acontecendo com os pacientes, né? Aí eu não sei se é uma habilidade dele ou se era como fala, o tratamento dele. Mas voltando à questão aqui, eu expliquei aqui sobre o médico psiquiatra, e além do cara ser o médico psiquiatra, o cara tem que ter uma habilidade incomum de entender o que está passando no paciente. E medicamento, por uma pessoa que tem psicose, isso vai diminuir a vida do indivíduo e só vai fazer com que o indivíduo fique no estado vegetativo. E os medicamentos são para tentar diminuir as crises e fazer com que a pessoa tenha uma vida normal, porque no psicótico ele tem um endurecimento de personalidade, ele tem ideias endurecidas, ele age de forma grotesca. Ontem mesmo eu estava falando sobre a série Twister Metal lá, e tem um palhaço lá que você vê que o cara é surreal o comportamento dele ali, e o comportamento dele é de uma dureza de personalidade. Ele está sempre feliz dentro do mundo distorcido dele. Se ele fosse um paciente real, era impossível de lidar com ele, né? Mas é até extremamente engraçado. Voltando à questão aqui da argumentação, né? E a psiquiatria em si é fundamentada na psicanálise.
A psicologia é fundada, eu acho que é em Lacan ou Jung, eu não lembro qual psicanalista, né? E a psicologia em si, ela é um estudo comportamental. Você vê o comportamento do paciente e você muda o comportamento desse paciente para você conseguir mudar as causas desse paciente, para mudar as atitudes que ele tem, a personalidade que ele tem. E a psicologia estuda os transtornos dos pacientes. E existe a psicanálise, né? Que você precisa interpretar a mente do paciente na conversa e fazer com que esse paciente saia dos seus medos, dos seus traumas, entender o porquê que uma pessoa é extremamente controladora, que são as pulsões sexuais femininas, por que um paciente tem ele é um paciente extremamente possessivo, porque ele tem as pulsões sexuais masculinas ou dominadoras. Você precisa compreender a mente, né? Então, a psicanálise, que não é um estudo de faculdade, a psicologia, que é de faculdade, a psiquiatria, que é uma medicina, os três eles têm as mesmas ramificações e o mesmo sentido, que é tentar aliviar o sofrimento do paciente, tentar entender o que passa dentro da mente das pessoas. Mas uma tem uma metodologia, o outro tem outra metodologia e o outro tem uma outra metodologia, né? E todos se baseiam no princípio da psicanálise, e Freud apontou, né, a qualquer pessoa que tentasse entender sobre a mente, princípios imutáveis dentro do comportamento do ser humano e da mentalidade do ser humano, né? Esses comportamentos imutáveis dentro da mente do ser humano são apontamentos para você ter a capacidade de interpretar sem colocar a sua realidade dentro da realidade do paciente, porque a partir do momento que Freud fala o comportamento assim, assado e não sei o que, ele estaria dizendo que existe um limite. A mente não tem limite, ela não tem uma forma, ela não tem uma consistência, né? Então você precisa ter a habilidade que Freud tinha de entender línguas, é entender a linguagem mental do indivíduo para tentar dar um direcionamento. E todos nós temos uma linguagem mental que é dominante, que é o nosso id, né? Que é algo que nós não conseguimos enxergar. E essa linguagem, ela está diretamente relacionada ao nosso comportamento, ao nosso estado emocional, ao nosso bem-estar, às nossas posturas, às nossas ações, a tudo que somos. E tudo isso é uma janela gigantesca do nosso passado e das nossas escolhas, né? E Freud, ele não definiu isso claramente na tese dele, porque eu acredito que ele não conseguia enxergar a mente como eu enxergo na minha tese, e ele não queria que os psicanalistas agissem por pressuposto. Você não pode agir por pressuposto. Você precisa entrar no ritmo, na dança do seu paciente e tentar falar assim: olha, você está dando um passo a mais, você está dando um passo a menos, ou você não está dando um passo, você está fazendo isso, aquilo, agora eu vou tentar acompanhar você e fazer uma dança para retirar tudo do seu psique negativo, ou exagerado, ou isso ou aquilo, para você conseguir dançar a dança da mente social coletiva, a dança do ego, a dança dos indivíduos, e não ficar se culpando ou acreditando em alguma coisa, né? Então, o estudo de Freud é extremamente complexo e profundo, e às vezes eu vejo que as pessoas fazem a leitura errada de Freud, tanto que eu executei a minha tese no meu canal e apontei toda a teoria de Freud, né, numa linguagem moderna, né? Então eu acredito que a psicanálise, sim, ela é extremamente importante, né? E a psicanálise é uma da profissão ainda muito mais difícil, porque ela não se baseia no pressuposto da psicologia, porque a psicologia ela vai tratar a questão comportamental, né? O comportamento é o resultado da personalidade do indivíduo. Você precisa entender sobre personalidade para entender que tipo de comportamento. E a psiquiatria vai pegar pacientes totalmente despersonalizados. Eu ia cometer uma falha, ia falar sobre... vai pegar pacientes despersonalizados, né? E vai tentar encher o cara de droga e repersonalizar o cara. Mas se você for um psiquiatra, você só dá droga pro cara, tá calminho, tá normal, né? Então, o que acontece? Não se pode falar algo sem você ter conhecimento, né? Sem saber. E a psicanálise em si,
demora-se às vezes muito tempo para você entender o que é psicanálise, ou você nunca vai entender o que é psicanálise, ou como eu falo, você é um gênio que vai compreender o que é psicanálise, né? Quais são a construção da mente, né? Tanto que o id, o ego e o superego é o seguinte: o ego o superego é a parte moral, é a parte da razão, a parte do questionamento, que você constrói o que é certo e o que é errado. O ego meu Deus, ó, essa camisa aqui tá ao avesso e não sei o que as pessoas vão achar de mim, né? As pessoas pobres não vão ligar, mas as pessoas ricas já vão achar que eu sou mendigo, né? As respostas aqui são o ego, a mente social coletiva, o que as pessoas vão achar, o que eu acho das pessoas. E o id, né, é o por que eu não olho na câmera direto. Isso daqui eu nunca tive muito contato com as pessoas, então eu não sei falar olhando no olho, né? E eu tive uma educação, o tom da minha voz, que também está relacionado às minhas pulsões sexuais, como fala, a construção desse vídeo está relacionada ao meu id, às minhas pulsões sexuais. É um emaranhado complexo que me faz o eu aqui e agora e você aqui e agora, né? Então, o estudo freudiano ele é muito complexo, né? Somente uma pessoa burra que vai falar que Freud não existe. E o Freud é o início de tudo, e o Freud ele apontou tudo sobre a mente humana, né? Porém, alguns indivíduos têm a mesma habilidade de Freud de entender a linguagem mental das pessoas. Os outros indivíduos não entendem, né? E não adianta você fazer faculdade de psicologia se você não tem a habilidade de entender a pessoa. Não adianta você fazer a psiquiatria se você não entende a pessoa, porque a causa de Freud, né, é tentar compreender a linguagem mental da pessoa e tentar entender o porquê do comportamento, o porquê da personalidade, o porquê que a pessoa se comporta assim, o porquê daquilo. É um abismo do infinito da mente humana, né? E somente uma pessoa desprovida de intelecto que vai falar: Freud não presta. Freud é extremamente importante, porque você precisa entender o que está acontecendo dentro da mente do paciente, né? Como fala? E a psicologia e a psiquiatria não vão te ensinar você a entender, ou a psicanálise não vão te ensinar. Isso é um dom nato que nasce da pessoa, acredito eu, né? Tanto que eu faço a releitura de Freud no meu canal, né? Tô apontando a loja que eu fiz a releitura. Falou aí para vocês, pessoal.